Bom dia! Paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Segunda-feira, estamos na 19ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 14 de agosto, a igreja celebra a memória de São Maximiliano Maria Kolbe. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Estamos celebrando a Semana da Família. Em homenagem a esta semana, cada dia o padre vai dar uma bênção especial voltada para a família. Começando hoje a bênção para os jovens e para as pessoas solteiras, para que possam encontrar a sua vocação também dentro da vida da igreja. Prepare-se aí para rezar junto com o padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. Deus abençoe vocês de São José do Rio Preto, que recebem as bênçãos do dia, da noite, que compartilham e que acompanham o meu trabalho de evangelização pelas redes sociais. Um grande abraço para vocês. Tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, São Mateus capítulo 17, versículos 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres, mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, mais uma semana que se inicia, uma semana muito especial, Semana da Família. Todos os anos, entre o segundo e o terceiro domingo de agosto, a igreja no Brasil nos convida a celebrar a família. A família que é este dom de Deus para toda a humanidade. Portanto, em homenagem à Semana da Família, todas as bênçãos dessa semana o padre vai fazer voltadas para alguma realidade da vida de família. O evangelho que hoje nos é proposto, final do capítulo 17 de São Mateus, traz dois assuntos. Jesus, que novamente prenuncia sua morte aos discípulos, e o segundo assunto, Jesus que paga o tributo ao templo. Sobre esse assunto, a gente pode dizer que Jesus realizou aqui um gesto de liberalidade, mas ao mesmo tempo também de humildade. Por quê? Porque Jesus, que é o próprio Filho do Rei, como ele fala no Evangelho, Jesus que foi constituído por Deus Pai como Senhor de todas as coisas, ele que é o dono de tudo, ele não precisaria pagar taxa, pagar algum imposto neste mundo, mas diz o texto do Evangelho que para não escandalizar aquela gente, Jesus aí mandou Pedro ir lá pescar, e aí o primeiro peixe que Pedro pescasse, ele ia abrir o peixe e encontrar uma moeda, e essa moeda ia ter o valor suficiente para pagar o imposto, tanto de Jesus e também o de Pedro. Olha só que coisa interessante. Mesmo não sendo obrigado, Jesus quis, de certa forma, dar um exemplo. Às vezes em nossa vida, diante de algumas circunstâncias, mesmo a gente não tendo uma obrigação, entre aspas, um dever de fazer isso ou de fazer aquilo, mas, às vezes, para dar um exemplo para aqueles que estão ao nosso redor, ou mesmo para não escandalizar, então a gente vai lá e faz. Ou mesmo ao contrário, quando a gente deixa de fazer alguma coisa.
alguma coisa que a gente teria o direito de fazer. Mas, para não escandalizar, a gente deixa de fazer. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso em uma de suas cartas: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Por isso a gente precisa pedir a Deus sempre esta graça, a graça do discernimento, desse bom senso nas nossas ações, nas nossas atitudes. Agora, refletindo sobre a primeira parte do Evangelho, que eu acho a parte mais importante hoje, mais bonita. Jesus disse aos discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. É a segunda vez que Jesus anuncia a própria morte. E qual é a reação dos discípulos? De uma profunda tristeza. Mas veja, Jesus falou de sua morte, que os homens o matariam, mas falou também do quê? Você prestou atenção? Jesus falou que ele ressuscitaria no terceiro dia. Ou seja, seria até assim um tempo bem rápido. Mas o que acontece? Mesmo dizendo esta boa notícia, os discípulos ficaram profundamente entristecidos. É como se, com a notícia da morte, gerasse no coração deles uma tristeza tão grande que eles perderam até assim a noção, né? Ficaram cegos, surdos para a notícia da ressurreição. Vocês conseguem perceber isso? Duas notícias, morte e ressurreição. Mas os discípulos pararam no quê? Na morte, na tristeza. Quantas vezes também é assim na nossa vida? Quantas vezes a gente fica tão impactado por uma tristeza, por uma dor na nossa alma, por algum fato que aconteceu, que mesmo que a gente possa ter outros motivos, outras notícias para a gente se alegrar, a gente não consegue. A gente parece que fica paralisado naquela dor. É como se a tristeza tomasse conta de toda a nossa alma. Quando a gente olha para a vida dos discípulos nos evangelhos, a gente vai ver que há sempre uma espécie de uma alternância entre a desolação e a consolação, entre momentos de tristeza, que é a desolação, e momentos de alegria, que é a consolação. E olhando para a nossa vida espiritual, a gente também encontra esta dinâmica, este movimento, essas fases. Passamos por momentos de desolação, de aridez, até mesmo de uma tristeza, de um abatimento. Dali a algum tempo, nós experimentamos momentos de consolação, de alegrias, de paz interior, de júbilo espiritual. É assim ou não é? É. A vida cristã é marcada por essa alternância. Por isso, não se assuste. É assim mesmo. Às vezes vivemos a fase de sentir Deus assim tão próximo da gente e às vezes passamos por aquela fase do escondimento, do silêncio de Deus. Por isso hoje eu quero dizer para você, eu não sei por qual momento hoje você está passando, mas Deus está dando essa palavra. Por isso creia, Deus está contigo. Ele não te abandona. Às vezes Ele permite que você passe pela experiência da desolação, mas mesmo ali, mesmo nestes momentos, Ele está contigo. Ele está cuidando de você, Ele está te amando, Ele está te sustentando. E algum propósito há de haver também, até mesmo nesta situação. Portanto, coragem, perseverança no Senhor, que o melhor, acredite nisso, está por vir. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, em oração nos colocamos e nesta Semana da Família queremos invocar a vossa bênção pelas famílias. Hoje, de modo especial, pelos jovens, por você jovem que reza comigo, pelos jovens que moram nesta casa, neste lar, pelos jovens da sua família ou entre os seus parentes.
Senhor nosso Deus, nós queremos entregar diante de Ti este jovem, esta jovem. Bem sabemos, Senhor, quantos desafios o jovem passa vivendo neste mundo. São tantos apelos, são tantas propostas, e o jovem muitas vezes enfrenta verdadeiros combates quando ele quer permanecer nos caminhos de Deus. Por isso, Senhor, derramai a vossa bênção sobre este jovem, sobre esta jovem, iluminai os seus caminhos, os seus estudos, a sua vida profissional, o seu namoro, os seus relacionamentos, as suas amizades. Afastai, Senhor, para longe dele, para longe dela, os perigos, os males, os maus caminhos, os vícios. Concedei, Senhor, a este jovem, a esta jovem, bom relacionamento com seus pais, com seus irmãos, com a sua família. Derramai sobre eles a vossa sabedoria, o vosso Espírito Santo, para que possam também, auxiliados por vossa graça, discernirem os seus caminhos, a sua vocação, seja para a vida de família, o matrimônio, seja para a vida religiosa. Que este jovem, Senhor, possa encontrar o seu chamado, a sua vocação, os teus propósitos para a sua vida. É o que vos pedimos por Cristo nosso Senhor. E que pela intercessão do beato Carlo Acutis desça sobre você a bênção do Deus de infinito amor, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém, amém, amém. E olha, hoje eu tenho um recadinho muito especial, um convite na verdade. Amanhã, terça-feira, dia 15 de agosto, eu estarei iniciando a Quaresma de São Miguel. Vamos fazer juntos a Quaresma de São Miguel? Se você nunca fez a Quaresma de São Miguel, talvez nem saiba o que é, entre depois lá no meu canal no YouTube e assista o vídeo que o padre fez explicando a Quaresma de São Miguel. Nós vamos começar amanhã. Ela vai até o dia 29 de setembro. Cada dia o padre vai estar postando a oração correspondente para você ir fazendo esta Quaresma de São Miguel. Fica aí o convite para você. Você já sabe, né? São Miguel é um santo muito poderoso, muitas libertações e vitórias são alcançadas com esta Quaresma de São Miguel. Fica aí esse convite para você. Fique no colo da mãe, um grande abraço, reze comigo a bênção da noite e amanhã estamos junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.